E a guerra na Ucrânia tem pelo menos 5 pontos de confrontos. De um lado, as tropas russas tentando abrir novas frentes para avançar no território ucraniano. De outro, o exército de Volodymyr Zelensky buscando resistir a essa invasão. E para a gente entender melhor como está a situação na fronteira entre os dois países, converso agora com o editor de Internacional, Marcelo Favalli, para explicar melhor para a gente sobre esse cenário. Favalli, eu estou vendo que você trouxe até uns mapas para nós, né? Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Jovem Pan. É o seguinte, eu peguei emprestado aqui um gráfico, um mapa feito pelo Instituto Internacional dos Estudos de Guerra. Isso é muito importante para mostrar para vocês que esse aqui é um desenho do palco de guerra que não vem nem de narrativas russas, nem de ucranianas. Isso aqui foi tudo desenhado a partir de dados colhidos em solo e principalmente das movimentações que são observadas por satélites de observação. E aqui tem muita assinatura da Europa Ocidental, dos americanos, então não é um discurso de guerra. Vamos voltar aí 14 meses no tempo, porque nós estamos falando de um conflito que já tem mais de um ano. É o seguinte, esta meia-lua que sai do leste até o sul da Ucrânia está praticamente tomada pelos russos, mas houve importantes perdas de território. Eu vou ampliar o mapa para que a gente possa ver melhor. Aqui o que é o destaque? Essas zonas em vermelho são os territórios ucranianos já tomados pelos russos, algo que a gente tem acompanhado aí, infelizmente, nos últimos 14 meses. Essa parte rachurada é o que a Ucrânia já diz que é seu próprio território, reconhecido pela Rússia, não pela Ucrânia, nem pela comunidade internacional. Mas o que eu chamo a atenção nesta lâmina aqui é o seguinte, são essas áreas em azul claro, que segundo esses observadores internacionais, é o que os ucranianos conseguiram retomar de terreno. Olhando que nós estamos falando de uma guerra assimétrica, em que os russos são muito maiores do que os ucranianos em poder de fogo, essa retomada de terreno é um passo muito importante para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Detalhe número 3 deste mapa, essa pequena área aqui, esse rachurado em azul escuro. Isso significa, segundo os observadores, então, europeus e americanos, que são milícias organizadas, ou seja, civis que pegaram em armas e estão retomando ali o que sejam os seus bairros, pequenas zonas residenciais. Isso é uma nova etapa da guerra, que a gente vê aí uma guerra também de milícia. Se a gente olhar ao longo das histórias das guerras, essa coisa da guerra de trincheira da população é um ator muito importante. Bom, a Lívia, quando me apresentou aqui, falou de 5 pontos importantes. Vamos a eles. 5 focos hoje que a gente está observando. Próximo mapa, esses pontos aí de observação são 1, 2, 3, 4, 5. A gente volta a falar de Bakhmut, onde temos novos pontos de confronto. Nas últimas 24, 48 horas, os observadores internacionais acharam esses 5 novos pontos de combate homem a homem no terreno. Por que Bakhmut voltou a ser importante? Esses pequenos detalhes alaranjados no mapa significam a tomada de terreno nos últimos 2 dias por parte dos russos. E Bakhmut volta a chamar atenção porque ele é um caminho importante para Kramatorsk e Sloviansk. Não são cidades grandes da Rússia. Estou falando de cidades que têm 70, 50 mil habitantes. Para um país de proporções continentais como é a Rússia, não é quase nada. Porém, olhem esses detalhes. Essas linhas tracejadas são as ferrovias. Então, Bakhmut, Kramatorsk e Sloviansk têm importantes pontos de entroncamento de ferrovias. Isso ao longo também da história, cidades que são pontos de distribuição de transporte, de ferrovias, de estradas, são pontos importantes de tomada de terreno. E elas todas, Bakhmut, Kramatorsk e Sloviansk, levam para Kharkiv. Aí sim eu estou falando de uma cidade grande, a 3ª maior cidade da Ucrânia. Então, por que Bakhmut se tornou importante? Acabo de explicar. E aqui, uma cidade que eu faço as minhas apostas, que a gente vai ouvir falar bastante daqui para frente. Avdiivka, que também tem um importante curso de água e, veja, passam também importantes ferrovias e rodovias. Aqui, os ucranianos estão tentando resistir e os russos estão tentando avançar nesses pontos-chave. A perda dessas cidades que levam a regiões maiores pode representar a perda de todo o Donetsk, que é um estado
bastante representativo dentro do mapa da Ucrânia. E eu vou encerrar com mais um mapa que aí é para mostrar como é que tem o avanço da contraofensiva ucraniana, que agora ganha um outro capítulo, tá? Porque aqui eles já começam a usar os tanques enviados pelos Estados Unidos, pela Polônia, pela Alemanha. Então é um equipamento renovado. Estamos falando de soldados que já foram treinados pelos Estados Unidos, pelo Ocidente. Mais desses equipamentos estão para chegar. E vemos aqui uma importante retomada do território a partir de um reabastecimento de equipamento por conta do Ocidente. E vejam como Kharkiv volta a aparecer no mapa, que é um ponto de proteção fundamental para os ucranianos. Essa guerra, pelo que a gente tem visto aqui no mapa, está longe de acabar e um equilíbrio de forças. Os ucranianos resistindo, tendo cada vez menos recursos e menos soldados, e os russos se preparando para o que talvez seja uma próxima ofensiva. Lívia. Tá certo, obrigada, viu? Marcelo Favalli, pelas explicações, como sempre, muito didático. Boa noite.